mutirão, que tem muitos pedreiros aqui, ajudantes de pedreiros. Quem aqui é servente aí, levanta a mão pra gente. Pedreiros aí. Então, assim, construíram a casa em mutirão, em união com o povo. E outra, é um espaço muito pequeno aqui, que essas famílias têm para garantir a sua moradia. E a gente está aqui, deputado, eu estou aqui na mão aqui, com o parecer do professor José Luiz Quadro Magalhães, que é o maior professor, o melhor professor do estado e do Brasil, que fez um parecer informando que o despejo não é a melhor solução. Eu queria entregar na mão do senhor, para que o senhor protocolasse isso para a gente, porque é muito importante que isso se faça. E a gente tem certeza que o senhor tem condições de fazer isso. A gente tem certeza disso. E eu vou passar a palavra aqui para o meu queridíssimo Elcio Pacheco. E queria deixar aqui um apelo, porque a gente que é liderança, a gente simplesmente é voz dessas famílias. A gente simplesmente transmite o que essas famílias querem falar, porque elas não têm o direito, na verdade elas não têm poder público. Se ele abrir seu diálogo com essas famílias, eles iam ouvir exatamente o que a gente fala em todas as reuniões de negociação. Não aceitamos os despejos, nós não aceitamos mais viver na cruz aluguel. A gente quer a nossa moradia porque é um direito nosso. Então a gente simplesmente transmite o que as famílias querem. Obrigado, Charlene. Doutor Elcio Pacheco, Charlene advogado comove, popular. Mexe com o nosso sentimento, com as nossas emoções. De fato, essa situação desse conflito que está ocorrendo aqui na capital de Minas Gerais, né? Na quarta capital mais desenvolvida do país, né? Vivemos no século XXI uma situação em que o Estado, né, ameaça inclusive de massacre, de dar um banho de sangue. Isso é bom que todos saibam, né? Porque todo o processo aqui, doutor William, viu, Nilmar? Todo o processo, desde o processo de licenciamento ambiental que ocorreu aqui nesse território, chamada Mata do Isidoro, que abrange os municípios de Belo Horizonte e Santa Luzia. O licenciamento ambiental foi aprovado sem nenhuma contestação, com inúmeros impactos socioambientais, né? Eu tive notícia que o próprio secretário de Meio Ambiente reúne com a Polícia Militar. Enfim, existem muitas obscuridades, existem muitas conversas de bastidores, existe muita pressão do capital, do poder econômico, porque o empreendimento aqui está avaliado na ordem de 2 bilhões e 200 milhões, né, a construção dos prédios. E nenhuma unidade residencial aqui está garantida para os habitantes de baixa renda, na faixa de salário de 0 a 3 salários mínimos. Não existe nenhuma proposta concreta para reassentar essas famílias. O processo judicial de reintegração de posse, né, que o município de Belo Horizonte, que as construtoras e também os ditos proprietários dessa região moveram na Justiça Mineira perante a 6ª Vara de Fazenda Pública Municipal, cuja titular é a juíza Luzia Divina. A mesma? Né? A mesma que também mandou o caveirão para cima da Eliana Silva lá na região oeste, no Eliana Silva, na Vila Pinho e no Vale do Jatobá. Existem muitas
nulidades desse processo. Por que que uma juíza de Fazenda Pública Municipal, né, atua num processo em que há interesse também do município de Santa Luzia? Isso foi arguído e questionado numa ação civil pública que o Ministério Público interpôs perante a Vara de Fazenda Pública Estadual. Existe a suspeição da juíza, que a juíza também, Luzia Divina, ela dificulta o acesso do próprio processo para as partes, para as famílias, os defensores das famílias, Defensoria Pública e o próprio Ministério Público. Não teve vista, não teve acesso ao processo em mais de um ano até hoje. Isso é um absurdo, isso fere o equilíbrio, está garantido na Constituição, a lei maior do país, que todo mundo é igual perante a lei. Está escrito. Por que esse tratamento desigual que a juíza Luzia Divina da 6ª Vara da Fazenda Municipal dispensa nesse processo, tendenciosa aos interesses dos grandes empreendedores e do capital que está aqui? Temos dúvida séria, temos muitas dúvidas. O que ocorre nos bastidores, O que ocorre nos bastidores do Estado, da cúpula do Estado de Minas Gerais? A pressão que o capital faz no governador, que hoje está lá o Alberto Pinto Coelho, representando o Aécio Neves de Anastasia. Essa cúpula, Aécio, Anastasia e Alberto Pinto Coelho, quer massacrar os pobres aqui na capital mineira. Há muita pressão do capital também nos bastidores do Poder Judiciário. Eu não deveria nem estar falando isso aqui, mas eu estou desacreditado na Justiça de Minas Gerais. Todas as ações de reintegração de posse, seja no campo ou na cidade, os juízes sistematicamente, sem ouvir as razões de defesa das famílias, têm dado liminares duvidosas, têm expedido ordem de despejo, chamando imediatamente o uso da força pela Polícia Militar. E aqui, em relação à Polícia Militar, eu abro um parênteses para tecer uma crítica contundente e séria. Essa Polícia Militar de Minas Gerais, o alto comando, a cúpula atual, sob o mando do governador Alberto Pinto Coelho, do Anastasia e do Aécio Neves, está, deputado, despreparado. Haja vista as conversas que nós tivemos, as tentativas de negociação pacífica. Porque na Constituição da República, o fundamento da Constituição da República brasileira é a solução pacífica dos conflitos. A Constituição da República abre um capítulo enorme das garantias e defesa dos direitos fundamentais da pessoa. Então, nós estamos diante aqui de um processo tanto judicial, de um processo administrativo de licenciamento ambiental, altamente questionável. As autoridades públicas, que são as primeiras a obedecer à Constituição da República, são as primeiras que violam os direitos humanos dessa população. Nós estamos aqui nas vésperas de um genocídio. Nós estamos vendo lá na faixa de Gaza, Israel matando criança. Aqui não tem muita diferença não. Aqui o Estado quer passar o trator, quer passar o caveirão, quer fazer uma incursão com a tropa, com arma letal. O povo desarmado.
mas com muita resistência, com muita fé e com muita força. Então, deputado, no alto da tribuna do Parlamento Federal, você tem uma tarefa a cumprir. Você que tem tradição, foi ministro de Direitos Humanos, deputado que tem uma trajetória também na defesa dos direitos humanos, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias lá da Câmara Federal. Do alto da tribuna da Câmara, tem que tecer a defesa desse povo pobre, desse povo honesto, trabalhador. E falar que nos bastidores do Poder Judiciário e no Poder Executivo do Estado e do município, e também fazer, por que não, uma crítica à conduta também do governo federal, que na mesa de negociações se afastou sem dar nenhuma solução, sem contribuir com o processo de negociação. E a gente está vendo aqui, né, você que tem a trajetória, deputado Nilmar Miranda, que lutou contra, foi da resistência contra a ditadura militar, onde morreram vários militantes aí para defender um Estado democrático. E hoje, nós estamos sob essa ordem democrática. Mas ela é só no papel, porque na realidade, vivemos a ditadura de um Estado que quer dar um banho de sangue aqui, nessa região. O pronunciamento do Dr. Elcio Pacheco, que é da Comissão dos Direitos Humanos da OAB Minas. Gravando aqui é o Frei Gilvander.